Oi, aqui é a Magda do canal Vinentische Evinentische e hoje trago mais uma atualização da reforma. Hoje estou me mantendo longe de vocês para não contagiar vocês, pois estou resfriada. Às vezes acontece isso, a gente vem com uma missão importante de reforma, chega no local e dá logo de cara fica doente. Mas fazer o quê, né? Pensei que de qualquer forma eu ia gravar para vocês uma atualização do que já conseguimos fazer aqui, porque como vocês podem ver, muita coisa mudou. O espaço já não lembra em nada o que era no episódio anterior. Não está mais vazio, muito pelo contrário. Não, de novo tem caixas espalhadas por todo lado, porque a cozinha chegou. Ela não só chegou, mas também já está quase montada e pior ainda, eu não ajudei em nada nisso. Eu perdi não só a montagem da cozinha, mas também uma parte da pintura, e uma parte importante, porque faltou toda a segunda demão aqui ao redor. Consegui pintar o banheiro, mas isso é menos satisfatório. Talvez aqui eu ainda consiga terminar alguma coisa, porque, por exemplo, nas aberturas das janelas ainda falta pintar, já que o reboco ainda não tinha secado quando já estávamos pintando. E claro, as janelas, as portas, então na verdade não vai faltar pintura para eu fazer aqui. Mas vocês sabem, essa é simplesmente a minha etapa favorita da reforma, pintar, coisas de demolição. Coisas como remover reboco, isso é muito satisfatório, desde que não envolva móveis que ainda possam ser usados. Aí fica muito difícil emocionalmente para mim, porque é uma pena jogar fora algo que ainda pode ser usado. E, infelizmente, para algumas coisas é difícil encontrar um novo lar. Mas quando se trata de reboco estragado, aquele que já está caindo é maravilhoso, eu adoro remover isso. Mesmo que faça muita poeira, é divertido. Pintar é legal e montar móveis também é legal, mas não dessa vez. Com as janelas, a situação é que mais cedo ou mais tarde elas serão trocadas, só que não podem ser trocadas por qualquer uma. Elas precisam ser adaptadas às exigências do órgão de preservação do patrimônio. E é claro que essas janelas também não são das mais baratas. Então o plano é trocá-las daqui a um tempo. Ainda mais porque essas são ainda mais importantes. Ok, fique de pé. Claro, não estão em perfeito estado, porque por muitos anos ninguém fez nada com elas. Mas pelo menos não tem vazamentos. Não são supervedadas, mas também não é como se o vento entrasse de todos os lados. Está realmente ok. Para janelas realmente muito antigas, na minha opinião, estão em um estado muito bom, por isso não estamos com pressa para trocá-las. Por enquanto, vamos apenas repintá-las. Vamos vedar, porque essas espumas que foram instaladas aqui antigamente, bem, já não servem mais para uso, para falar de forma delicada. Estão tão ruins que se você toca com o dedo, elas começam a cair, né? Então, realmente, o destino delas já está selado. Não tem como salvar. Eu simplesmente vou tirar, raspar, remover esses restos de cola que ainda estão lá e vou instalar novas. O plano era encomendar uma nova, uma renovação profissional e colocar em cada uma dessas janelas antigas 2 vidros em cada folha. Mas o senhor que deveria vir fazer o orçamento não apareceu, não marcou uma nova data e já parou de responder. Então eu pensei, tudo bem, vou fazer isso sozinha. Também já posso contar para vocês qual cor está dominando agora nesse ambiente. É uma cor incomum, que parece um pouco diferente dependendo da luz. Às vezes parece um vermelho quente, às vezes parece rosa, mas na verdade é algo entre os dois, sabe? E eu espero que fique assim na maior parte do tempo. Eu queria uma cor que fosse parecida com a que eu descobri aqui, debaixo das camadas de tinta nas paredes, que já existiu neste ambiente antes. E ao mesmo tempo que combinasse com os tijolos, combinasse com os azulejos que escolhemos e, no geral, combinasse bem. Também não era algo óbvio ou batido, mas trazia um certo frescor e também era quente. E ao mesmo tempo escuro, porque esse ambiente, no geral, vai ser um pouco escuro. Aqui as janelas ficam para o leste, então de manhã é lindo e ensolarado, mas à tarde já fica um pouco sombrio.
Então, ao invés de fazer tudo branco, colocar espelhos para iluminar ainda mais, eu decidi que é melhor assim. Como posso dizer, não é para aprofundar a escuridão, mas justamente o contrário, fazer com que fique aconchegante, para que as cores que aparecem aqui abracem a gente, assim como esse apartamento nos abraçou quando entramos nele. Aqui as paredes eram marrons, o teto era verde, então era algo bem incomum, eu diria. Mas essa paleta de cores dava uma sensação incrível de aconchego. E era isso que eu queria, repetir esse efeito. Ainda não sei o que fazer com a porta do banheiro. O plano original era pintar a porta da mesma cor das paredes. Só que eu me lembrei que já tenho experiência em pintar madeira da mesma cor das paredes. E acabou que essa cor na tinta para madeira ficou completamente diferente da que estava na parede, mesmo teoricamente sendo o mesmo número. Se, sei lá, a gente pega um tom de cinza e ele fica um pouco mais escuro, um pouco mais claro, aí tudo bem, geralmente isso não faz tanta diferença assim. Mas lá era um tom bordô e o outro ficou num tom pêssego, bem pêssego, então não dava, era uma diferença grande demais. E eu tenho medo de cometer um erro parecido aqui. Então estou pensando em pintar a porta de madeira com tinta de parede. Mas como são portas tão bonitas e novas, então eu fico meio receosa. Talvez não seja a melhor solução para elas. Lá era só um lambril na parede, algumas tábuas. Não tinha tanta importância, mesmo que algo desse errado, paciência. E lá já era assim, tinha tinta para madeira e eu só retoquei algumas tábuas por cima com tinta de parede, para a cor ficar do jeito que deveria ser. Mas aqui são portas de banheiro. Vão ser muito usadas, espero que durem muitos e muitos anos, então preciso pensar bem nisso. Atrás de mim e atrás da escada estão a porta de entrada, que é verde, isso não há dúvida. Mas eu descreveria esse verde como um verde vibrante de grama fresca, com a saturação aumentada. E esse aumento na saturação não me agrada muito. Pensei em pintar essa porta de azul marinho. Mas, no final das contas, como o piso da cozinha também vai ter esses detalhes verdes e, inicialmente, também pensamos em cortinas verdes. Então vamos fazer isso mesmo. Essas portas vão ser verdes de novo, como agora, só que em outro tom. Aqui, as falhas já foram reparadas. Aliás, dá para ver que em muitos lugares essa tinta verde simplesmente já saiu com o passar dos anos. Então uma repintura vai ser útil de qualquer jeito. Mas, de certa forma, é fofo que eram verdes e vão continuar sendo verdes. Mas ainda assim, acho que o efeito vai ser completamente diferente. E isso também mostra que, ao falar sobre cores, é muito difícil trabalhar apenas com os nomes das cores que conhecemos. Porque mesmo que uma pessoa diga, sei lá, vermelho sangue, a outra pessoa, ao pensar em vermelho sangue, vai imaginar um tom de vermelho completamente diferente. Pode ser diferente do que a pessoa pensou, já que o sangue pode variar de cor, sendo mais claro ou escuro. E ainda mais quando usamos termos como verde, amarelo, vermelho ou até mesmo, sei lá, salmão, não é como se todo mundo tivesse exatamente o mesmo tom em mente. Alguns vão para um laranja mais típico, outros preferem um tom mais pêssego e outros ainda vão até para um tom rosado. É muito difícil definir essas sensibilidades. Não há limites. Então, quando vocês escolhem cores para o interior, querem consultar algo, comparar, ver se combina, sempre é melhor trabalhar com amostras e não com nomes. Os nomes não servem para nada. E é por isso que, quando uso nomes de cores nos vídeos, geralmente escolho os mais básicos, só para dar uma ideia geral do que quero dizer e não para ficar brincando com nomes. Porque começando pelo fato de que a cor que eu vejo e a cor que vocês veem, distorcidas pela câmera, pelo vídeo, pelos seus monitores, muitas vezes são duas cores completamente diferentes. De verdade, essas diferenças podem ser bem grandes. E além disso, as pessoas geralmente não concordam exatamente sobre qual tom está por trás de determinado nome. E todas falam sobre o vermelho sangue, mas na verdade cada uma pensa em algo diferente.
E pior ainda, se vocês encomendam cortinas vermelho sangue e depois chegam de uma cor diferente do que vocês queriam, porque a pessoa que recebeu o pedido tinha uma visão diferente dessa cor. Por isso, não usem nomes. Os nomes são legais para conversar, são poéticos, para descrever nossas emoções relacionadas a certas cores, aí os nomes são ótimos. Mas se vocês estão decorando, encomendando algo, querem saber se as cores combinam entre si. Com os nomes, vocês não vão conseguir nada. Vocês precisam de amostras, precisam olhar para essas cores, precisam simplesmente trabalhar com essas cores, e não com os nomes delas. Então, resumindo, eu não uso nomes muito precisos de cores, nem nenhum termo sofisticado nos vídeos, porque eu simplesmente acho que temos problemas mais importantes neste mundo do que discutir se esse nome é adequado nos comentários do vídeo. Como vocês podem ver, está uma bagunça ao meu redor. Acabaram de cortar a bancada da cozinha aqui, tem muita poeira e ferramentas. E é assim mesmo quando se faz reforma em uma kitnet, que mesmo quando você limpa, em um instante tudo está espalhado de novo e mal dá para passar. Porque todo trabalho de reforma exige espaço. É preciso espalhar as coisas em algum lugar, não há milagre. O espaço é limitado, então é isso que temos. Claro que seria elegante se eu tivesse colocado todas as coisas de lado, passado o aspirador, mas esse é um vídeo feito às pressas e não deu tempo de fazer a faxina. Então sejam compreensivos nos comentários e agora eu me despeço de vocês. Como vocês podem ver, desde o último vídeo muita coisa mudou. E geralmente é assim mesmo, as maiores mudanças acontecem quando eu não estou gravando. E com isso, eu já vou deixar vocês. Inscrevam-se, curtam e comentem. Até a próxima. Tchau, tchauzinho.